Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Hoje eu quero começar o nosso programa dizendo a você e toda a sua casa que não foi um mero acaso ou uma simples coincidência que te levou a reservar este momento para estar nos assistindo, mas sim porque Deus preparou esta ocasião para visitar o seu coração com uma palavra de vitória e de esclarecimento para a sua vida. Para que você compreenda ainda melhor o que eu estou lhe dizendo, quero lhe fazer algumas perguntas. Primeiro, você já pensou sobre o tempo de Deus para a sua vida? Ou ainda já pensou sobre o tempo de Deus para a realização daqueles sonhos que você tem em sua mente e em seu coração? A palavra de Deus nos diz, no livro de Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Assista a mensagem a seguir com o pastor Rosival Molina e entenda como funciona o tempo e as promessas de Deus na sua vida. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Amém? Irmãos, este é um tema bastante interessante, e que se pudéssemos dar um título a esse tema, seria assim: quando é chegado o tempo de Deus para a minha vida? Quando é que chega o tempo de Deus para a minha vida? Algumas pessoas têm feito essa pergunta para si mesmo. Deus prometeu isso, Deus falou aquilo, eu sonhei com isso, eu sonhei com aquilo, mas não chega. Alguns têm, o tempo de Deus aqui pode ser uma libertação, o tempo de Deus aqui pode ser uma restituição, o tempo de Deus aqui pode ser um milagre, uma cura, uma bênção, e tantas pessoas aguardam e esperam pelo tempo de Deus na sua vida. Se existe alguém que aguardava o tempo de Deus na Bíblia, essa pessoa foi José, né? A Bíblia diz que ele sonhou, né? Teve um sonho, e por meio desse sonho, a Bíblia diz que ele então revela ao pai, aos irmãos, sonhou que um era o sol e a lua se curvavam para ele, o sol era o pai e a lua era a mãe, e havia 12 feixes também que eram os irmãos, e ele era o maior. E a Bíblia diz que ele então narra o sonho, a Bíblia diz que ele conta o sonho, começa a ser odiado pelos irmãos, ele começa então a ser detestado. Seu pai e o amava mais do que os outros, porque ele era o filho de uma grande dificuldade. O seu pai era Jacó e havia se casado, trabalhado para Labão durante 7 anos para se casar com Raquel, que era a mulher que ele amava. Na hora do casamento, na hora de se deitar, o sogro troca as filhas e envia Lia, envia outra filha, né? E ele se deita e foi enganado. Tem 6 filhos com essa primeira, a filha mais velha de Labão, né? Trabalha mais um tempo, então ele enfim casa com a mulher amada, que era Raquel. A Bíblia diz que ele tem 6 filhos com Lia, tem filhos com as servas de Lia, tem filhos com as servas de Raquel, mas não conseguia ter filho com Raquel, que era a mulher amada. A Bíblia diz que então, numa determinada ocasião, ele já tinha 11 filhos, mas a Bíblia diz que então Deus abençoa e nasce o 12º filho, José.
A Bíblia diz que ele se alegra muito, que era filho da mulher amada. Era o filho da mulher amada. Então o pai tem ele como predileto, e por ter ele como predileto, dá uma túnica diferente. Os irmãos começam a perceber essa diferença, começam a odiá-lo. Num determinada ocasião, resolvem tomar uma decisão. Alguns pensavam em matar, outros sim, outros não, até que o filho mais velho resolve vendê-lo. Ele é vendido e lançado numa cisterna. Passam os egípcios, o levam para o Egito. Lá o chefe da guarda de Potifar, o chefe da guarda de Faraó, Potifar, adquire aquele moço. Ele então é comprado pelo Potifar. E a Bíblia diz que ele chega, tudo que ele tocava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. E eu já quero começar a dizer para a sua vida, quero começar a profetizar sobre a sua vida. Não é porque te venderam, não é porque te aprisionaram, que Deus não vai te abençoar. Ainda que estejam aprisionando, ainda que estejam mentindo ao seu respeito, a mão do Senhor continuará sobre a sua vida. A mão do Senhor continuará sobre a sua história. Nenhuma situação adversa, nenhuma situação contrária pode impedir o agir de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz então que ele é vendido, começa a administrar a casa de Potifar, e numa determinada ocasião Potifar diz a ele: fica tudo sobre a sua responsabilidade, tudo, você pode administrar tudo, não toca só na minha mulher. A Bíblia diz que ele assim o respeita, mas ele era um jovem bonito. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo, se aproxima e ele recua. Ela então, vendo a sua recusa, ele diz para ela: não posso te tocar por dois motivos. Primeiro, em respeito ao seu marido, que eu prometi, e segundo, em respeito ao meu Deus, que eu sou servo fiel, né? Mas a Bíblia diz que ela então insiste, e ele foge. Ela então arranca a túnica. Mais uma vez ele tem problema com a túnica. Primeira vez os irmãos o vendem e ficam com a túnica. Agora a mulher o incrimina e fica com parte da túnica. Ele é preso, né? O chefe da guarda. Eu quero crer que Deus já estava lá agindo nessa situação, porque qualquer marido que chegasse e ouvisse que alguém tentou alguma coisa com a sua esposa, poderia até matá-lo, mas ele resolve apenas prendê-lo na prisão real. E a Bíblia diz então que ele chega naquela prisão, fica por ali preso durante 11 anos preso. E a Bíblia diz então que ele ouve alguém falando sobre sonho, copeiro falando sobre sonho, né? E mais um outro falando sobre sonho. E a Bíblia diz que ele se aproxima, sabendo que poderia interpretar aquele sonho. Ele então interpreta e fala: dentro de 3 dias você vai ser restituído ao cargo, e você dentro de 3 dias será morto. A Bíblia diz que Deus confirma aquela interpretação e o milagre acontece. Mas antes do copeiro voltar para Faraó, voltar para a sua posição, ele desfere uma frase sobre a vida daquele copeiro. Ele diz assim: lembra de mim quando você estiver junto com o Faraó, lembra de mim. A Bíblia diz que se passam 2 anos, o copeiro se esqueceu dele, mas a Bíblia nos diz que Faraó sonhou. E é aqui que eu quero começar a pregar. Eu quero dizer para você que talvez, não sei se faz 11 anos, não sei se faz 11 meses, 11 dias, eu não sei quanto tempo faz, mas talvez, assim como José, você está esperando o tempo de Deus na sua vida. Talvez você está esperando alguém agir sobre a sua vida, mas antes, quero que você entenda que o agir de Deus, ele obedece a alguns conceitos, e eu quero destacar aqui 2 coisas. Deus age sempre sobre princípios. Deus age sobre princípios. O agir de Deus é sempre sobre princípios. E quando nós obedecemos os princípios de Deus, o milagre acontece.
a promessa se concretiza, a vitória chega. O princípio é uma condicional para o tempo de Deus na sua vida. Obedecer o princípio de Deus é a condição para que o milagre, a promessa, o sonho venha se concretizar. E é sempre assim. Se você perceber, Deus nos mostra isso através da sua palavra. Ele diz lá em João 15:7, se vós estiverdes em mim, se vós estiverdes em mim, e se as minhas palavras estiverem em vós, pedir o que quiser e será feito. Princípio, se vós estiver. Ele diz lá em Isaías 1:19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Princípios. E lá no livro de João 11:40 ele diz, se creres, verás a glória de Deus. A glória será vista através da fé, você precisa crer. Ele diz lá no livro de 2 Crônicas 7:14, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minhas faces e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei lá dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você faz, Deus também faz. Você age e Deus reage. Sempre trabalhando através de princípios, realizando através de princípios. E uma outra coisa, Deus cria princípios, Deus estabelece princípios. Se nós obedecermos os princípios, praticarmos os princípios, o milagre vai chegar e o tempo de Deus, o tempo da promessa vai chegar na minha e na sua vida. E uma segunda coisa, Deus não só cria princípios, mas Deus pratica os princípios. Jesus não só pregava a palavra, mas ele cumpria a palavra. Jesus estava lá celebrando em Caná da Galileia um casamento, lá em Lucas 2:4, e ele disse para a própria mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Que tem eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, o tempo aqui é a vontade de Deus. Quando, pastor, então, eu obedeço os princípios, eu obedeço a palavra, eu pratico a palavra e o milagre acontece. Sim, é assim. Quando você fizer isso, o tempo de Deus, o relógio de Deus, dois ponteiros vão se cruzar, dois ponteiros vão se encontrar. O ponteiro da misericórdia e o ponteiro da fidelidade de Deus vai se cruzar na sua vida. E o tempo de Deus vai chegar. O tempo de Deus vai acontecer na sua história e na sua vida. Que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Deus tem mais de 30 mil promessas na sua palavra para mim e para você. E Ele está esperando a sua fidelidade em cumprir, em praticar os seus princípios, para que o milagre aconteça, para que o milagre venha se concretizar na minha e na sua vida. Mas nós agora vamos entender, então nós já entendemos que Deus tem princípios. Lá em Gênesis 1:1, ele diz assim, no princípio, Deus criou a terra, Deus criou o céu e a terra. Mas antes de criar o céu e a terra, Deus cria os princípios. Princípios. Então você precisa obedecer os princípios. Mas agora, vamos entender esses princípios e esse tempo de Deus na vida e na história de José. Eu preciso que você entenda e responda para você mesmo em quem você tem colocado a sua confiança, em quem você tem colocado a sua expectativa. A Bíblia diz aqui que José era servo de Deus, era homem de Deus, mas num determinado momento ele colocou a sua esperança, a sua expectativa, a sua confiança no copeiro. Colocou a sua esperança e ele diz, a Bíblia diz que ele diz lá em Gênesis 40:14, lembra-te de mim quando tiveres diante de Faraó.
A Bíblia também só menciona 2 homens que citaram isso na Bíblia: José e o ladrão da cruz. A Bíblia diz que o ladrão da cruz, lá em Lucas 23, 42, diz assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde: ainda hoje estará comigo no paraíso. Quero dizer para você, em quem você tem colocado a sua confiança? É no copeiro? É no vereador? É no amigo? É no seu currículo? É nas suas amizades? Ou você tem colocado as suas expectativas, a sua confiança em Jesus? Uma outra coisa que você precisa entender, além de quem você tem colocado a confiança, é que o tempo de Deus vai chegar quando as suas forças se esgotarem. Quando você perceber que não pode mais fazer nada com as suas próprias mãos. Quando o seu impossível começa o possível de Deus na sua vida. Quando aquilo que você acha que não tem mais jeito, Deus vai entrar com providência na sua vida e na sua história. Deus vai libertar, Deus vai transformar, Deus vai salvar, Deus vai visitar casamento, Deus vai visitar família, Deus vai visitar situações, Deus vai transformar qualquer situação na sua vida e na sua história. A Bíblia nos diz em João 5,5 que havia um homem enfermo, coxo, há 38 anos. Ninguém o ajudava, mas aí um dia Deus resolve visitar. O impossível para aquele homem começa a se tornar possível com o tempo de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Sara e Abraão, um com 100, outro com 90 anos, a Bíblia diz em Gênesis 17, que ela até sorriu quando Deus disse que ela ficaria grávida. O impossível para ela se torna o possível nas mãos de Deus. Chega o tempo de Deus na vida daquele casal. A Bíblia diz que havia uma mulher de nome Ana e que desejava muito também ter um filho. Lá em 1 Samuel 1,13, a Bíblia diz que ela já estava esgotada e orava já que só os lábios mexiam, não conseguia nem falar. A Bíblia diz que quando ela chega nesse limite, o milagre do Senhor acontece. O milagre, Samuel, o filho da promessa. A Bíblia nos diz também em Lucas 5,5 que Pedro havia tentado pescar a noite toda e nada tinha conseguido apanhar. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus chega para ele e fala assim: lance mais uma vez a rede. Ele diz: nós já tentamos a noite toda, nada apanhamos, mas pela tua palavra lançaremos novamente a rede. Eu quero te dizer que o tempo de Deus, o milagre de Deus vai chegar na sua vida quando você achar que não tem mais forças. O tempo de Deus vai chegar na sua história quando você achar que já está no limite. Vai acontecer como disse Paulo lá em 2 Coríntios 12:9: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus vai visitar, quando não houver mais força, quando não houver mais resistência. Nós servimos a um Deus que, Ele é um Deus que lembra Faraó, Ele é o Deus que lembra copeiro, entra com providência em qualquer área da sua vida. Ele é o Deus que envia peixe para a rede, Ele é o Deus que faz mulher ficar grávida, Ele é o Deus que faz todas as coisas. A Bíblia diz em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Creia, o tempo de Deus na sua vida vai chegar quando você achar que não dá mais tempo. O tempo de Deus vai chegar quando você achar que não tem mais jeito, que não tem mais tempo. Aí vai ser o tempo de Deus na sua vida. Por isso, clame mais um pouquinho, lute mais um pouquinho. Hebreus 10:37 diz: mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá, e não tardará na sua vida e na sua história. É mais um pouquinho. Pastor, e aí? O tempo de Deus, mais uma coisa. O tempo de Deus vai ser quando o sobrenatural se sobrepor ao natural. Quando o sobrenatural de Deus se sobrepor ao natural. A Bíblia nos diz que, lá em Gênesis 41:1, que Faraó sonhou. Não era comum
mas foi uma agir de Deus. O sobrenatural se sobrepõe ao natural. A Bíblia diz também que o copeiro não tinha lembrado, mas em Gênesis 41, 12 ele diz assim: olha, agora eu lembrei, tem um jovem lá na prisão, foi aprisionado por conta do chefe da guarda, ele interpretou o meu sonho, e realmente aconteceu. O sobrenatural se põe sobre o natural. O sobrenatural de Deus vai se pôr na sua vida. O médico vai comparar os exames e vai dizer: isso não é natural. O sobrenatural vai acontecer na sua vida. O sobrenatural vai acontecer na sua história. A Bíblia diz em Romanos 5:20: onde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. É ali que o milagre vai acontecer. A Bíblia nos diz, Ageu 2:9, que a glória da última casa será maior do que a primeira. O primeiro fracassou, Adão fracassou, mas a Bíblia diz em Romanos 5:15, que por um homem entrou o pecado no mundo, e com ele morte e tantas coisas. Mas a Bíblia também nos diz, nesse mesmo versículo, que também por um homem entrou salvação, libertação, transformação. Foi pelo homem que o pecado entrou, mas Jesus se fez homem, e através da crucificação dele na cruz do Calvário, houve vida para mim e para você, houve libertação por mim e para você. É assim que Deus vai fazer. Onde você fracassou, Deus vai te honrar. Onde você caiu, onde você foi aniquilado, Deus vai te exaltar. A Bíblia diz em Isaías 61:7, onde houve vergonha, haverá dupla honra na sua vida. É lá naquele lugar da vergonha, é lá naquele lugar que você foi envergonhado, Deus vai te exaltar. Já te aconteceu isso? Eu não quero. Tem gente que fala assim: Deus me livre, nem quero passar ali. Irmão, passa, porque ali Deus vai te honrar. Irmão, avança, tenta mais um pouco, é ali que Deus vai te honrar. Aconteceu isso com Davi, sabia? Davi passou por uma situação como essa. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 31, que Davi chegou num local chamado Ziclag, tá? E ele chegou com seus homens, chegou com toda a sua tropa, e ficaram tristes, porque tinham aniquilado aquele vilarejo, tinham aniquilado, levado todas as crianças, tinham levado todas as mulheres, inclusive as 2 mulheres de Davi tinham levado todos embora. Ziclag. A Bíblia diz que os homens de Davi ficaram tão angustiados que pensavam em apedrejá-lo. Foi um dos lugares maior humilhação para Davi. Mas a Bíblia diz que ele orou, ele clamou e pediu orientação a Deus. Deus falou: pode seguir a tropa dos amalequitas e você vai ter vitória. A Bíblia diz que ele segue, passa um rio, encontra um egípcio, esse egípcio dá orientação, ele então chega, aniquila aquele exército, recupera as crianças, recupera as mulheres, inclusive as suas 2 mulheres, traz novamente para Ziclag. E a Bíblia diz que ele, chegando em Ziclag, ele recebe a notícia: Saul foi morto, o rei de Israel, e o povo aclama por você, você será o novo rei de Israel. Onde houve um lugar de vergonha, Ziclag, foi um lugar de honra, onde ele foi informado que seria o novo rei de Israel. Eu quero te dizer que onde houve vergonha na sua vida, na sua história, é ali que Deus vai te exaltar, é ali que Deus vai te honrar. Sabe quando chegará o tempo de Deus para a sua vida? O tempo de Deus chegará na sua vida quando não houver mais interferência da sua parte. Não tenta dar uma mãozinha para Deus, não tenta dar uma mãozinha para a situação, apenas clame, apenas ore. A Bíblia nos diz em Mateus 6,31, não andeis inquietos, não andeis ansiosos, porque comeremos, porque beberemos, porque vestiremos. Mas ela diz em Mateus 6,33, antes busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Busca o reino de Deus, busca Deus em oração, busca a vitória dessa causa em oração. Não interfira,
Deus vai te honrar. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Deus vai assumir essa situação, Deus vai assumir essa causa, o nome dele vai ser glorificado na sua vida, o nome dele vai ser glorificado. José tentou interferir falando, olha, copeiro, lembra de mim lá não. Deus vai fazer da maneira dele, do jeito dele. Se é Deus que faz, deixa ser do jeito dele. Talvez está demorando, a situação não muda. Sempre digo que Deus pode estar usando a situação para mudar você. Eu quero te dizer, eu não sei o que tem te aprisionado, eu não sei o que tem te escravizado, mas Deus hoje quer mudar a sua história. Deus quer hoje mudar o seu cativeiro. Deus, é o tempo de Deus hoje para a sua vida, é o tempo de Deus hoje para a sua história. Em Isaías 43:19 diz assim, eis que faço uma coisa nova. Deus vai fazer uma coisa nova na sua vida e na sua história. Eu não sei quanto tempo você tem aguardado isso, eu não sei quanto tempo você tem aguardado essa mudança, mas eu quero profetizar e dizer que o tempo de Deus chegou na sua vida, o tempo de Deus chegou na sua história. José sonhou, e ele olhava dos lados e via aquela prisão suja, escura, e ele dizia, não foi isso que eu sonhei. Talvez Deus te deu uma promessa, Deus te deu uma palavra, Deus te deu um sonho, e você está olhando ao redor, mas não tem nada a ver com o sonho. Eu quero dizer para você que a sua história não acabou. A história de José não tinha terminado naquela prisão. Não foi aquilo que ele sonhou. O sonho ainda não tinha terminado. Mas nesta ocasião, o tempo de Deus está chegando. E o trono da vitória, o trono da bênção, o trono da milagre, o trono da transformação vai chegar para a sua vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que nosso Deus é um Deus de princípios. Portanto, o relógio das promessas de Deus na sua vida começará a girar quando o ponteiro da obediência e o ponteiro da misericórdia de Deus se cruzarem. Pois nós servimos a um Deus que manifesta o sobrenatural onde você fracassou e não conseguiu. Mas para isso é preciso colocar toda a sua confiança nele, sem interferências ou forçando situações, pois a palavra de Deus nos diz, no livro de Salmos 27, uns confiam em carro e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Coloque toda a sua confiança em Deus, deixe Ele ser o capitão do barco da sua vida, entregue a Ele todo o seu caminho, pois assim você poderá descansar e desfrutar de todas as promessas que Ele já te fez. Nosso programa já está chegando ao final, mas antes eu te convido a conferir comigo nossa agenda para esta próxima semana. Amanhã, domingo, culto da família com o pastor Rosival Molina às 19 horas. Quarta-feira, campanha Quarta Profética às 20 horas. Sexta, culto de ensino às 20 horas e das 22 às 23 horas, campanha de oração. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30 e na terça e quinta às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.